Alguma vez já passou pela cabeça como um software é de fato construído? Pois hoje a gente vai desmistificar esse processo. E para isso, vamos usar como guia uma das linguagens de programação mais importantes e poderosas que existem, a linguagem C. Olhando de fora, parece uma coisa de outro mundo, né? Quase mágica. Mas a verdade é que qualquer software, desde o sistema operacional que está no nosso celular até os games mais complexos, é feito de pecinhas bem simples. Acredite se quiser. E é exatamente essa a ideia que a gente vai explorar aqui. Programar é como brincar de Lego. A gente começa com peças lógicas, bem simples, e vai juntando uma na outra para criar estruturas super complexas e que funcionam. Olha só o nosso roteiro para hoje. Primeiro, a gente vai entender o que é o C. Depois, vamos dar uma olhada nos tijolos que guardam as informações e nas ferramentas que servem para trabalhar com esses dados. Em seguida, a gente vai ver as plantas, que são os esquemas para tomar decisões, e as ferramentas elétricas, que automatizam o trabalho. E no final, a gente junta tudo isso. Então vamos lá, começando pela fundação de tudo. Para entender por que o C é tão influente, vale a pena voltar um pouquinho no tempo e ver de onde ele veio e o que o torna tão especial. O C não apareceu do nada, sabe? Ele foi uma evolução. Tudo começou com linguagens mais antigas, como a BCPL e a B. Aí, lá em 1972, um cara chamado Dennis Ritchie, lá no Bell Labs, criou o C para desenvolver o sistema operacional Unix. A linguagem ficou tão popular, mas tão popular, que anos depois precisaram criar um padrão oficial, o ANSI C, só para garantir que um código C funcionasse do mesmo jeitinho em qualquer computador. Agora, é muito comum ouvir que o C é uma linguagem de nível médio. Mas, calma, isso não quer dizer que ela é mais ou menos. Pelo contrário, significa que ela pega o melhor de dois mundos: a facilidade de escrever código de linguagens de alto nível e o poder de controlar o hardware diretamente, de mexer com a memória do computador, que é o superpoder das linguagens de baixo nível. E se liga nesse fato, que para mim mostra tudo sobre a filosofia do C. A linguagem inteira tem só 32 palavras-chave. São os comandos básicos dela. Enquanto outras linguagens têm centenas de comandos, o C aposta na simplicidade. A ideia é que com poucas ferramentas, mas muito poderosas, dá para construir absolutamente qualquer coisa. Bom, toda construção precisa de tijolos, certo? Na programação, esses tijolos são o que a gente chama de variáveis. São elas que guardam e organizam todas as informações do nosso programa. Então, o que é uma variável? É bem simples, na verdade. É só um nome que a gente dá para um espacinho na memória do computador para guardar alguma coisa. Tipo um número ou uma palavra. Pensa numa caixa como etiqueta. A gente sabe o que tem dentro só de ler o nome na etiqueta. É exatamente isso. Mas o legal é que nem todas essas caixas são iguais. A gente tem as variáveis locais, que são tipo um rascunho, sabe? Elas só existem para uma tarefa específica e depois que a tarefa acaba, elas são jogadas fora. E a gente tem também as variáveis globais, que são como um grande quadro de avisos. Elas duram o programa inteiro e qualquer parte do código pode ir lá, ler e alterar o que está escrito. Ok, a gente já tem os nossos tijolos, que são as variáveis. Agora a gente precisa das ferramentas para poder trabalhar com eles. No mundo da programação, essas ferramentas são os operadores. E operadores são só símbolos que fazem alguma coisa. Temos os aritméticos, que fazem contas, somar, subtrair, dividir, coisa básica. Temos os relacionais, que comparam coisas para ver se um número é maior que o outro, por exemplo. E temos os lógicos, como o e e o ou, que permitem que a gente junte várias comparações para tomar decisões bem mais espertas. E aqui, igualzinho na matemática da escola, a ordem das coisas importa muito. O C sabe que a multiplicação vem antes da soma. Por isso que 5 mais 7 vezes 3 dá 26 e não 36. Mas se a gente quiser mudar essa ordem, é só usar os parênteses. Aí a soma acontece primeiro e o resultado muda completamente. Beleza, ter ferramentas é ótimo, mas a verdadeira mágica começa quando o programa consegue usar essas ferramentas para pensar. E aí aqui entram as plantas do nosso projeto, a lógica que permite que um programa tome decisões por conta própria. Essa é a grande questão no fundo. Um programa de verdade não é só uma lista de tarefas para fazer uma atrás da outra. A força dele está na capacidade de analisar uma situação e escolher qual caminho seguir. E a principal ferramenta para isso é a estrutura if-else. É basicamente um mapa de decisões. O programa checa a primeira condição, o if. Se for verdade, ele faz uma coisa e pronto. Se não for, ele pode testar uma segunda condição, com o else if. E se nada der certo, ele segue o caminho padrão, que é o else. Simples assim. Agora a gente chega nas ferramentas elétricas da programação, os loops.
São eles que dão o poder da automação, permitindo que a gente faça a mesma coisa centenas, milhares de vezes, escrevendo pouquíssimas linhas de código. É um ganho de tempo absurdo. O loop for, por exemplo, é perfeito para quando a gente sabe exatamente quantas vezes precisa repetir uma tarefa. Ele tem 3 partes bem simples. A inicialização, que é onde a gente cria um contador, a condição, que diz para o loop quando ele deve parar, e o incremento, que atualiza o nosso contador a cada volta que o loop dá. Olha esse exemplo. Essa linha de código é basicamente a receita para fazer alguma coisa 10 vezes. O contador i começa em 0, o loop vai rodar enquanto o i for menor que 10 e, a cada volta, o i aumenta em 1. É simples, super poderoso e uma das coisas mais úteis que existem em programação. E agora a gente chega na fase da montagem. Já vimos os tijolos, as ferramentas, as plantas. Agora é hora de ver como, juntando tudo isso, esses blocos tão simples conseguem criar coisas incríveis, de uma calculadora ao sistema operacional inteiro. Então, só para recapitular rapidinho, a gente tem as variáveis, que guardam os dados, os operadores, que manipulam esses dados, os condicionais, que dão inteligência para o programa, e os loops, que dão eficiência. Esses são os 4 blocos de construção fundamentais de praticamente qualquer software. No fim das contas, programar é sobre usar a criatividade para combinar essas peças e resolver problemas. Com esses blocos de construção que a gente viu, as possibilidades são, literalmente, infinitas. A grande questão não é só o que pode ser construído, mas sim o que vai ser construído a seguir.